Parnasianismo versus simbolismo. Vamos primeiro entender essa estética do La Belle Époque, tá bom? Ou La Belle Époque. Então vamos só fazer aquele nosso negocinho aqui para vocês lembrarem. Então vamos aqui, ó. A gente teve o quinhentismo. Durante o quinhentismo nós descobrimos o Brasil. Lá na Europa estava rolando o Renascimento e o Classicismo. Beleza? Beleza. Depois do quinhentismo, nós tivemos o Barroco. E aí o Barroco ocorreu durante o período da Contra-Reforma. Foi aquele momento, né, de propaganda religiosa, o homem dividido entre o divino e o profano, tinha como características lá principais o cultismo, o conceptismo. Os principais nomes no Brasil eram Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. E o quinhentismo, lembra lá, literatura informativa e literatura jesuítica. Beleza. Depois a gente teve o arcadismo, que ocorre durante, tá, o iluminismo, né? Iluminismo, e tem como contexto histórico aqui no Brasil o ciclo do ouro, né? A mineração. E o arcadismo, ele nega o barroco e retoma o classicismo, por isso que ele pode ser chamado também de neoclassicismo, e ele tem como característica, né, aquela língua, né, aquela linguagem pastoril, aquelas características muito próximas da música do Erasmo Carlos. Erasmo Carlos morreu, estou chateadíssima. Erasmo Carlos, Gal Costa. Nossa, eu tô muito, muito, muito chateada. Mas aquela música Além do Horizonte, né? Além do horizonte existe um lugar. Então tem as tópicas neoclássicas, Carpe Diem, Locus Amenos, lembram disso, né? Beleza, beleza. Nega o barroco, então nega aquela emoção, aquele subjetivismo barroco e retoma o classicismo. Beleza? Beleza. Depois dele a gente tem então o que? O romantismo. Então todo o período, né? Nega o anterior e retoma o antes do anterior. Então, nega o anterior e retoma o antes do anterior. Então, o romantismo vai fazer o quê? Vai negar a impessoalidade do arcadismo e vai retomar o subjetivismo barroco. Vai retomar o subjetivismo barroco. Então, o romantismo, ele acontece aqui num momento muito importante, né, que é a vinda da coroa portuguesa e o processo de independência do Brasil. Isso faz com que a nossa poesia ela seja uma poesia que busque a identidade nacional, que valorize o índio, que valorize a natureza, né, os símbolos nacionais. O romantismo, então, ele tem essa característica de indianismo, bucolismo, valorização da natureza. Ele vai ocorrer tanto na prosa quanto nos versos, né? Na prosa a gente tem lá a prosa romântica, os romances românticos, os romances de folhetim, aí a gente tem os romances indianistas, os romances urbanos, os romances regionalistas, os romances históricos. Lembram? Lá a gente tem as três gerações, primeira geração, começa o dia, então, Gonçalves Dias, então minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É a geração nacionalista, indianista, ela tem um caráter religioso também. Segunda geração, Álvares de Azevedo, Azedo, mal do século, byronismo, pessimista, escapismo, beleza? E a terceira geração, ó, Castra, o Alves, é a geração
abolicionista. Senhor Deus dos desgraçados. Então já são de Castro Alves. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Lembrou do romantismo? Então vamos lá comigo. Depois do romantismo, o que a gente tem? A gente tem o realismo, naturalismo e parnasianismo. Então, o realismo, naturalismo, parnasianismo, ele vai fazer o quê? Então, aqui, ó, o romantismo retoma o barroco. Então, ele vai negar o subjetivismo barroco e vai retomar a racionalidade, tá? Retomar a racionalidade do nosso aí arcadismo. Então, tudo que é de vermelho são tendências clássicas, então tem como predomínio a razão, e tudo que é de azul, tá? Tudo que é de azul, vou colocar aqui para vocês. Tudo que é de azul, que eu vou colocar aqui o simbolismo também, então aqui nega. Tudo que é de azul tem como predomínio a emoção. E aí entram as nossas duas de hoje, ó, que é o parnasianismo, o parnasianismo e o simbolismo. Então, olha só, o parnasianismo e o simbolismo, eles ocorrem ao mesmo tempo, que é no La Belle Époque, que é aquele momento em que nós tentamos fazer nossas cidades mais bonitas. Nós imitamos muito a Europa, principalmente a França. É nesse momento que a gente faz o processo de higienização urbana. Então eu queria que vocês entendessem o seguinte: lembra que lá no naturalismo, depois da abolição da escravidão, o que aconteceu com os homens livres, né, que foram alforriados, os negros? Eles foram para os aglomerados urbanos, junto com alguns imigrantes e junto com a população pobre do Brasil. E esses aglomerados urbanos, os cortiços, as casas de pensão, eles ocorriam, eles, né, existiam nos centros. E aí, durante o nosso La Belle Époque, a gente tentou trazer para as cidades brasileiras um ar um pouco mais moderno, um ar um pouco mais limpo e muito mais próximo da Europa. Então, nesse momento, o que a gente teve? A gente teve um processo de higienização urbana. Essa galera dos aglomerados urbanos essa galera foi empurrada para as periferias, e é daí que vem as favelas. E aí nós fizemos praças, trouxemos os pombos, né? Daí que vem o pombo, que é hoje essa praga. Se alguém é amante de pombo, desculpa. Mas, e aí, o que acontece? A gente tem, então, nessa época, deixa eu dar uma subidinha aqui só para vocês enxergarem melhor. Aí. Então, a gente tem nessa época um momento em que o Brasil tenta deixar tudo muito mais bonito, tá? Em que o Brasil tenta deixar tudo muito mais bonito. Só que o que acontece? Como vocês sabem, a gente tende a imitar muito a Europa. Então acontece durante o La Belle Époque duas vertentes que vão ser iguais na forma, mas diferentes no conteúdo. Porque o parnasianismo vai ser a corrente poética do realismo. Então, o parnasianismo, tá vendo? Ele tá aqui, ó. Ele tem como predomínio a razão. Já o simbolismo vai ter como predomínio a emoção. Olha, ele tá de azul. Então, eles ocorrem concomitantemente, mas eles, embora tenham características formais muito parecidas, ou seja, na forma, eles são muito diferentes no conteúdo. Por quê? Porque o parnasianismo, ele é objetivo e o simbolismo, ele é subjetivo. Beleza? Beleza, mano. Então vamos falar deles. Deu para entender? Então aqui a gente tem esses dois aqui,
concomitantes, tá? Os dois são correntes poéticas, ou seja, os dois são feitos em versos. E o que que acontece? Eles vão ocorrer nesse momento em que a gente tenta fazer as coisas mais bonitas, beleza? Beleza. Então vamos lá. Como que eu faço? O parnasianismo, então, que é a corrente poética do realismo, a principal característica que você tem que lembrar dele é que ele é objetivo, tá? E que ele prega a ideia da arte pela arte. Então, o que acontece? Pensa aqui comigo. Eu quero falar de uma coisa bonita, só que eu estou dentro de um contexto do cientificismo, do realismo, de falar das coisas como elas realmente são. E aí, o que que eu faço? Eu faço uma literatura, então, que vai fazer um poema de uma forma objetiva. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso a partir, por exemplo, da descrição. Então, tem poemas sobre o vaso chinês. Só que qual que é a ideia? A ideia é que a arte se basta. Então, para o parnasianismo, eu não preciso falar daquelas coisas lá do romantismo. Então, olha só, o parnasianismo, ele vai negar, né? Ele nega o romantismo. Então, ele nega aquele excesso, principalmente da terceira geração poética. Tem um poema lindíssimo do Olavo Bilac que chama A um Poeta. É um soneto. E aí ele fala bem assim, ó. Longe do estéril turbilhão da rua, beneditino escreve no claustro no aconchego, e trabalha, e lima, e sofre, e tece, e sua. Então, olha lá, você precisa se afastar daquilo que é o estéril turbilhão da rua. Você tem que sair do que acontece no mundo e escrever como um monge beneditino que trabalha no claustro, no aconchego. Então, a ideia é que a arte, ela vai ser tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que ela se afasta do que acontece no mundo. Ela se afasta do mundo e ela trata daquilo que interessa, que é a própria arte, a arte pela arte. Tem outro poema que é lindíssimo, lindíssimo, que ele vai falar da literatura como a arte suprema. É bonito demais esse, é bem assim, ó. Porque vocês conhecem tem um mito, né, uma lenda no mundo artístico de que Michelangelo, depois que ele fala Moisés, a estátua de Moisés, ele olha para Moisés e fala: puta que pariu, que estátua perfeita! Meu Deus do céu, muito perfeita, é igual ao ser humano! E aí ele, num momento de loucura, ele fica tão assim, uou, que o que que ele faz? No momento de loucura, ele dá uma machadada ali na perna de Moisés, e aí Moisés fica com uma rachadura, que é para lembrar que ele não é humano, tá? Que Moisés não é humano e que Michelangelo não é Deus. E aí o poema é mais ou menos assim, chama Arte Suprema. E ele fala: quando o escultor, ele trabalha a pedra de uma forma, né, incrível, de uma forma muito, muito incrível, o que que ele faz? Ele olha a sua obra-prima e fala: meu Deus do céu, que perfeito! E aí ele chega para aquela estátua e fala: fala. Mas a estátua não fala, porque estátua é pedra e pedra não fala. Já o poeta, quando ele trabalha o seu verso mais perfeito, faz a poesia perfeita, ele para e olha para o seu verso e, né, bestificado com aquela perfeição, ele fala, fala. E o verso fala, porque o verso é palavra e palavra fala. Então a literatura é a arte suprema. Então essa é a ideia do parnasianismo. A arte pela arte, a arte suprema, a ideia de uma poesia maravilhosa, de um tecnicismo que leva a arte à perfeição suprema, tá bom?
Ele tem tendências classicizantes, como eu falei com vocês, vai ter a retomada da antiguidade clássica também, e vai ter predomínio da objetividade e da razão. Como a razão é que predomina, você tem uma impassibilidade, você tem uma objetividade. Mesmo quando eu falo de temas, né, como o amor, isso é feito de forma muito objetiva. A forma, ela é perfeita, né? A gente busca pela perfeição formal, pela perfeição formal, tá bom? E aí isso traz uma métrica regular, a utilização de versos. Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho para vocês. Então, a utilização de versos perfeitos, né, de rimas ricas, de formas fixas, principalmente o soneto, tá bom? A utilização do enjambema, que também é chamado de cavalgamento, que é a continuação da estrutura sintática de um verso no outro verso. Por exemplo, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara que sofre, tanta gente que agora inveja lhes causa, talvez piedade lhe causasse. Nossa, ficou horrível. Mas olha só, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face. Então, o espírito que chora é o sujeito. Ver através da máscara da face é o predicado. Então, eu faço o quê? Eu tô fazendo aqui o verso, vocês não estão vendo. Então, começa no verso, é o espírito que chora, é um verso. Ver através da máscara da face. Então, isso é o enjambema, tá bom? É cavalgamento. É a continuação sintática no outro verso. Beleza? Beleza. Os principais autores são Olavo Bilac, tá? E Raimundo Correia. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Arte pela arte. Ah, tá. Esse descritivismo traz o que a gente chama de poesia retrato, que é, por exemplo, lá no vaso chinês, em que você tem uma releitura, né, do Raul Correia, você tem uma leitura, na verdade, você tem uma descrição inteira de como que é um vaso, beleza? Beleza. E do lado dele a gente tem o simbolismo, que é a arte da sugestão. Então, simbolismo, sugestão é subjetivo. Subjetivo, tá bom? Então, subjetivismo, musicalidade. Essa musicalidade, ela vem principalmente, tá? De algumas figuras de linguagem que a gente já viu que são. Ah, tá. Aqui eu queria colocar também outra característica muito forte, que é a metalinguagem, que é o quê? O verso falando do próprio verso, o poema falando do próprio poema. Então, a metalinguagem, um dos assuntos mais comuns no parnasianismo é o próprio fazer poético. E aqui no simbolismo a gente tem então o quê? O ritmo lá com a aliteração e a assonância, tá bom? A gente tem uma valorização do branco, uma ficção pelo branco, tá? Por quê? Porque é um universo místico. É um universo místico, um universo mágico, é um universo onírico, ou seja, o universo do sonho. Então você tem lá, ó formas brancas, alvas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aras. Então tá vendo? Fica muito branco, tudo muito branco. Sabe o que que eu lembro? É aquela ideia assim de quando o Harry Potter morre e aí ele fica num lugar todo branco, ou então lá em Todo Poderoso é tudo muito branco, 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 tá? Então essa obsessão pelo misticismo, pelo universo místico. A poesia não é feita para ser entendida, ela é feita para ser sentida. É a arte da impressão. Inclusive, ela ocorre enquanto na pintura a gente tem o impressionismo, que é aquilo daquelas imagens embaçadas, tá? Então, ela vai ser a arte da impressão, a arte da sugestão. Você não diz as coisas, você utiliza muitos símbolos, tá bom? Você utiliza muitos símbolos, tá? É a ideia da musicalidade, do sentir. Então, outra característica muito grande é a sinestesia, tá? Que é aquela mistura dos sentidos. Então, por exemplo, vozes veladas, veludosas vozes.
Então, ó, essa mistura do sentido, tá bom? A arte é feita para ser sentida, é uma arte transcendental, tá bom? Beleza, então parnasianismo e simbolismo, vamos lá. Parnasianismo, perfeição formal. A perfeição formal versus isométricos. Versus isométricos, tá bom? Metalinguagem. Objetivismo, arte pela arte, valorização da técnica formal, beleza? Beleza. Agora, deu pau aqui, gente. Então, vou fazer a mesma coisa. Simbolismo, tá? Também busca a técnica formal, só que é para se aproximar da música, então principalmente a musicalidade, tá bom? Aqui é a arte da sugestão, do símbolo. Ela não é racional, ela é feita para ser sentida, tá bom? Feita para ser sentida. A arte do simbolismo é subjetiva, subjetivismo. Tem como predomínio a emoção. Tem como características, tá? A aliteração, assonância, sinestesia. Outra questão, sinestesia, que é a mistura de sentido, né? É o universo místico, universo onírico, ou seja, do sonho. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Já assistiram aquele filme Cisne Branco? Se não assistiram, assistam. É um filme muito bom. E é um filme completamente simbolista. E ali a gente tem uma passagem do parnasianismo para o simbolismo. Queria que vocês pensassem. Assistam, é muito, muito bom. É um filme bem simbolista mesmo. E aí, quando você tem o cisne branco, tá? A representação do cisne branco, a perfeição formal, a técnica, a racionalidade, você tem ali o parnasianismo. Quando você tem o cisne negro, então a emoção, a leveza, a maldade, né? A sensação, a sugestão, aí você tem o simbolismo, tá bom? Dá uma assistida nesse filme que vocês vão entender direitinho a diferença. Cisne negro. Desculpa, eu falei cisne branco? Não, é cisne negro. É o filme, né? Muito bom. Com a Natalie Portman. Depois vocês assistem. Beleza? É isso, galera. Agora vamos fazer nossa questãozinha aí. Nossa questãozinha. Então vamos lá. Todas as definições podem ser aplicadas ao poeta do parnasianismo, exceto a de escultor, por buscar a forma literária perfeita e bela. Inclusive, tem vários poetas em que vários poemas em que o Olavo Bilac ele compara o escritor com um escultor, com ourives, com trabalhos que demandam essa técnica formal, essa perfeição formal. Beleza? Beleza. Então, por buscar a forma literária perfeita e bela, verdadeira. A de sacerdote, lembra lá, ao longe do estéreo turbilhão da rua, Benedictino escreve. Isso. Então, verdadeira, arte pela arte. A de filósofo, por buscar em seus versos a essência humana subjetiva, de jeito nenhum, porque o parnasianismo é objetivo. Objetivo. Beleza? Beleza, então nossa resposta aí provavelmente letra C. E vamos ver aí a letra D. A de ourives, por trabalhar, limar, burilar a frase poética verdadeira. Então, objetivo, arte pela arte, perfeição formal. Tá bom? Nossa resposta aí, letra C de anos. Nossa resposta aí, letra C de anos. Beleza, beleza, beleza. Vamos
Ai. Vamos agora para a nossa próxima questão. Vamos ver se vai passar. Não quer passar. Não quer passar. Tem dias que é assim, gente. Infelizmente. Agora vai dar certo, vai. Questão número 2. Os autores do simbolismo propunham o exercício da subjetividade contra a objetividade, retomando de modo diferente o individualismo romântico. Olha, pode ser essa daí. Vamos guardar ela aí. Não acreditava que a realidade era complexa demais para ser aprendida e descrita de maneira objetiva e racional. Olha, não acreditavam que ela era complexa demais, na verdade eles acreditavam. Então eles acreditavam que a realidade era complexa demais para ser apreendida e descrita de maneira objetiva. Por isso que eles eram subjetivos. Então, por isso a realidade deve ser descrita pela sugestão. Por isso, pelos símbolos. Não cultivavam a forma fixa, cultivavam, né? Por que eles cultivavam? Para se aproximar da musicalidade. Então, verdadeira, essa também. Não apresentavam interesse, apresentavam. Então, aqui, ó, apresentavam interesse pelo inconsciente, pelas zonas profundas, né? O universo onírico, ou seja, o universo do sonho, da fantasia, do subconsciente. Portanto, nossa resposta aí é realmente a letra A, de ainda bem. Então, fechou. Vamos mais à última questão aí, só para vocês pegarem. A gente fez uma de parnasianismo, uma de simbolismo e outra agora que vai comparar os dois. Vamos lá. Quanto ao simbolismo e ao parnasianismo, é incorreto o que se afirma em assemelham-se quanto à forma? Sim. Ambos utilizam formas fixas, como sonetos, possuem versos isométricos e muitas figuras de linguagem. Verdadeiríssima. Assemelham-se quanto à temática? Não. Não, não. Por quê? Porque o simbolismo é subjetivo, o universo do sonho, da fantasia, da sugestão, do símbolo. E o parnasianismo é objetivo, arte pela arte, metalinguagem, tudo mais. Então apresentam falso. O parnasianismo é a corrente poética do realismo? Verdadeiro. O simbolismo é a arte da sugestão feita pela verdadeiro. Então, nossa resposta aí é a letra B de nádegas. Letra B de nádegas. Assemelham-se quanto à temática? Não, eles se opõem. Então, opõem-se quanto à temática. Beleza? Beleza. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá, tá? Muito, muito obrigada. Um beijo pra vocês e ó, até a próxima. Beijo. Tchau.